Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a leitura do relatório do Fundo Imobiliário BTLG11. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa o seu like e vamos conferir o que esse fundo traz de novidade aí nesse relatório. Vamos dar uma olhada aqui no site do Investidor 10, como é que estão as cotações dele. Está cotado aqui a 99,97. O BTLG ele entregou aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,44%. O PVP do fundo está em 0,96 e ele variou aí nos últimos 12 meses. Ele subiu aí 8,71%. Dá uma olhada aqui nos dividendos dele. Um fundo aí bem estável, né, com relação ao pagamento de dividendos. A gente pode observar aqui, ó, que ele vinha 76. Depois ele passou para 78. Aí aqui em janeiro teve o extraordinário, né? Tem muito fundo que paga o extraordinário aí no semestre, né? E ele pagou aqui 87. Depois ele voltou a pagar 78. Então, um fundo bem constante aí com relação a pagamentos de dividendos, né? Em relação a pagamentos de dividendo. Um gigante aí da logística. Vamos lá dar uma conferida aqui no relatório. Bom, o último pagamento dele, como a gente viu, foi 78 centavos, pagamento referente a junho, né? O, o fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% do resultado auferido, apurado, segundo o regime de caixa. Aqui o objetivo do fundo o fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários focados em operação no segmento de logística. Aqui as principais características dele, né? Temos o código aqui, BTLG11. A quantidade de emissões foram 13 emissões até o momento. É, com relação à taxa, ele cobra 0,9 ao ano, né? Sobre o valor de mercado. O administrador do fundo e o gestor do fundo é a BTG Pactual. Aqui a gente pode ver o valor de mercado dele está 4,3 bilhões, um gigante ainda. As cotas estão com o valor, a valor de mercado a R$ 100,36 e o valor patrimonial delas a 104,09 centavos. O último rendimento a 78 centavos. O dividend yield 9,3%. Ele tem 34 imóveis, com relação à duração média dos contratos, está girando em torno de 5 anos, uma vacância financeira de 1,9% e uma ABL total de 1.300 metros quadrados. Tá? Essa ABL total é a área bruta locável. Tá? Vamos dar uma lida aqui na mensagem que a gestão passa aos investidores. Tem bastante coisa importante aqui. E eu marquei aqui para vocês. Vamos lá dar uma lida. O BTLG atualmente conta com 34 imóveis, sendo que 3 destes já está em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% estão localizados em São Paulo. E a vacância financeira do portfólio é de 1,9%. Com relação ao resultado, em julho de 2025, o BTLG distribuiu 78 centavos por cota aos seus investidores, com base na cota de fechamento de abril. A distribuição representa um dividend yield de 9,3% ao ano. No mês, não houve variações relevantes nas linhas de receita e despesa, que se mantiveram em linha com o mês anterior. Na parte comercial, é, o fundo concluiu a primeira revisão contratual no ativo BTLG Mauá, referente a uma área de 8% da BL do empreendimento, com um reajuste de 17% do valor da locação. Este movimento reforça o posicionamento estratégico do ativo e estabelece uma referência
uma referência relevante para futuras negociações com os demais locatários. Então, bem importante essa revisão contratual dele, né? No ativo de Campinas, a gestão renovou por mais um ano um contrato de locação que representa 23% da BL do imóvel, estendendo seu vencimento até 2031. E a renovação foi uma oportunidade para fortalecer as condições contratuais, especialmente no que diz a respeito às cláusulas de multa por rescisão e tornando o acordo mais sólido e seguro, né? O destaque do mês foi a alocação de 100% do ativo swap, né, o BTLG Swap. A, a locatária, que anteriormente ocupava parcialmente o imóvel, optou por expandir a sua operação e assumir a totalidade da área. Decisão provocada após o trabalho proativo da gestão junto ao inquilino. Com isso, foi eliminada a vacância remanescente de 15 mil metros quadrados e as condições comerciais da nova locação estão 10% acima daquela considerada pela gestão no momento da aquisição. Realizada no último trimestre de 2024, com um contrato longo até 2033 e cláusulas de multa rescisórias robustas. Com relação a aquisições, conforme o fato relevante de 27 de junho, o fundo concluiu o pagamento da última parcela do valor aproximado de 337 milhões referente à aquisição dos ativos Cajamar 1, 2 e Campinas 2. Com base nas receitas atuais dos imóveis e no valor total investido, a transação representa um cap rate de 9,5% superior aos 9,2% anunciado no momento da aquisição. O resultado reforça a estratégia da gestão na seleção de ativos com alta qualidade, boa liquidez e localização estratégica. Aí aqui ele coloca uma seção especial. A seção especial deste mês, anexada a este relatório, apresenta detalhes sobre a 14ª emissão de cotas do BTLG, cujo objetivo é viabilizar a aquisição do fundo imobiliário SARI 11 e reforçar o caixa para capturar novas oportunidades, operação já aprovada pelos cotistas do SARI 11 e que no momento encontra-se em fase de diligência. Então, esse aí foi um ponto importantíssimo aí desse último mês aí, né, pessoal? Essa aquisição do SARI aí. Mais à frente a gente vai dar uma olhada. Aqui a gente pode ver a composição do resultado por cota, né? O valor que ele pagou, 78%, de acordo com as receitas. Aqui ele fala um pouco sobre o guidance da distribuição de dividendo, que estava estimado entre 0,76 e 0,82. Aí ele pagando aqui na casa de 0,78 com aquele extraordinário semestral, né? De 0,86. Então agora ele está na parte inferior do guidance, né? Aqui a DRE desse mês, junho, é, o fundo ele teve um resultado aqui de 69 e pagou 78, consumiu parte aí do que ele tinha de reserva, né? Ele tinha 67 de reserva, agora está com 57 de reserva. Mas aqui embaixo a gente pode reparar que ele já coloca aqui uma previsão aqui, ó, um lucro projetado com as vendas em curso, aqui, ó, já de 56 centavos. Uma previsão aí, um estimado aí. Aqui ele torna a falar sobre a questão da duração média dos contratos, né? 5,2 anos. É, a localização é 90% da BL em São Paulo. Aqui os ativos. Com relação às revisionais de contrato, né? 16% em 2025, 27% em 2026, 26% em 2027. Mas só tem 1% de contrato para revisional em 2028 e a maior parte ficou para 2029 aqui, ó, 30% dos contratos. Aqui a gente pode ver com relação ao indexador dos contratos, ó, 97% está em IPCA, 3% em IGPM. Aqui a parte dos inquilinos por setor, né, logístico, farmacêutico, papel celulose, e-commerce, varejo. Com relação à tipologia de contrato, 35% dos contratos estão da forma típica e 65% em contratos típicos.
O perfil dos ativos, 4% industrial, 1% varejo e ó, 95% logístico, né? Então, isso aí é fundo raiz mesmo, logístico raiz. Aqui a gente pode ver a questão da liquidez e vacância, né? A vacância aqui encontra-se no patamar de 1% em maio, né? E aqui a gente observa o caixa da empresa com 599 milhões, aqui a parte de alavancagem, 137 milhões, e um caixa livre aqui de 462 milhões. Aqui, no caso, é o percentual de vacância desculpa, percentual de alavancagem do fundo, tá, pessoal? 3% de alavancagem. Aqui o histórico de vendas, o BTLG ele costuma desinvestir por ano de 12 a 15% do seu patrimônio, sempre destravando lucro e criando valor via reciclagem do portfólio para os cotistas. Então, é um fundo, uma gestão aí bem ativa e é um fundo que está sempre se movimentando aí, sempre buscando criar valor aí para os cotistas, né? Coloca aqui os valores e ele retrata aqui os anos, né? Faz uma linha do tempo aqui, o tanto que ele conseguiu fazer esse giro aí do portfólio, né? Aqui a gente pode ver a evolução dos indicadores, né? A questão dos dividendos, o tanto que aumentou em 2018, ele estava em torno de 0,33 e ao passar, agora já está pagando 0,78, a gente consegue ver o quanto que evoluiu, né? Aqui é a liquidez média, né? Assim, em torno de 7 milhões aí ao mês, a liquidez diária aí do fundo, né? Com relação ao número de cotistas, o tanto que vem aumentando, né? Uma escadinha bonita aqui, né? Com relação aos índices aí, bem acima. Aqui o relatório mostra a parte de localização dos ativos, né? Ativos aqui no raio de 30 quilômetros e ativos no raio de 60 quilômetros das capitais, né? É um ponto forte aí do fundo, essa parte da localização, quão mais próximo da capital, mais valorizado o ativo é, né? Aqui a gente pode observar os ativos, que fazem parte do portfólio atual do fundo. Aqui ele faz um resumo, né? E aqui a gente pode ver os locatários, né? Açaí, VRF, Mercado Livre, Ambev, todos locatários bem conhecidos, né, pessoal? Aqui ele retrata um pouco aqui ele retrata um pouco dos últimos eventos, né? Esse último ali é o de junho, 27 de junho, que ele fez o pagamento das parcelas lá, que a gente já leu lá em cima, né? Cajamar um, Cajamar 2 e Campinas 2, um valor total de 785 milhões. Aqui novamente ele fala sobre a alavancagem e os CRIs que correspondem a essa alavancagem, 137 milhões que ele tem no momento. E aqui ele mostra o cronograma do que ele tem a receber e do que ele tem a pagar. Aqui, ó, ele tem uma parcela para receber ainda nesse segundo semestre de 2025, tem duas parcelas a receber no quarto trimestre e uma parcela a pagar, entendeu? Aqui do Caixa Matriz. Aqui a parte da alavancagem, a gente pode observar aqui que os três CRIs que ele tem é tudo IPCA mais, em torno aqui de IPCA mais 5,9, né? Na média. Aqui a cotação, rentabilidade contra os índices e tal. Bom, aqui ele fala um pouco sobre a emissão de cotas, né? 14ª emissão de cotas. Em termos da oferta, o volume vai ser de 600 milhões, o preço da emissão a 104,10 centavos por cota, sem custo
de distribuição. No caso, a destinação dos recursos são para aquisição do fundo imobiliário SARI 11 e por meio de recebimento de cotas, aproximadamente 34% de desconto sobre o seu respectivo valor patrimonial. Então, ele está comprando por um preço bem abaixo, né? Antecipação de parcelas e prazo e reforço de caixa. Para isso que vai ser destinado a essa 14ª emissão. Aqui ele fala um pouco sobre o racional econômico, o aumento de caixa entre 550 milhões a 600 milhões, parte substancial como reforço para cumprir as futuras obrigações do fundo e capturar eventuais oportunidades de mercado. Compra de ativo no raio de 15 quilômetros de São Paulo, por aproximadamente 80 milhões, o que vai gerar um cap rate de 12% e um preço inferior a 2,2 mil metros quadrados, milhões por metro quadrado, 2,2 mil por metro quadrado. Aqui ele retrata aqui o fluxo de caixa estimado pela oferta, né? Aliás, pós-oferta. Então, o caixa de 543, agora no primeiro semestre, ele vai descontar os pagamentos das aquisições, aqui o recebimento com as vendas, aqui o caixa estimado com a 14ª emissão, o caixa proveniente do SARI, porque ele vai adquirir também o caixa dele. Aqui o caixa estimado vai ficar em torno de 739 milhões a 789 milhões. O pagamento das aquisições vai abater esse valor, 615, e para o primeiro semestre de 26, a estimativa de um caixa estimado entre 124 a 174 milhões. Contando também aqui com os FIIs, né? Adquiridos também. 100 milhões, no caso desse valor aqui, 100 milhões estão em FIIs líquidos, né? Aqui o gestor fala um pouco sobre essa aquisição do SARI, né? Eles enxergam na tese aqui proposta mais um importante marco para o BTLG, a aquisição dos ativos do SARI com desconto a patrimônio por meio de uma emissão de cotas do BTLG ao seu valor patrimonial, sem custos de emissão e reforçando assim seu valor justo acima dos atuais patamares de mercado. Aqui há uma oportunidade clara de geração de valor para ambos os cotistas, do SARI e do BTLG, com sinergias significativas e destraves imediatas de valor, enquanto os cotistas do SARI realizam uma operação aproximadamente de 10% acima do seu valor atual de mercado, diversificando seu portfólio, aumentando sua liquidez e seu dividend yield, os cotistas do BTLG verá seu fundo com um caixa ainda mais robusto para trazer, para fazer frente às boas oportunidades que o mercado não vem conseguindo absorver, além de usufruir de imediatos lucros mediante a rápida destrava de valor que a gestão vem organizando. Nas próximas páginas, traremos detalhes da transação proporcional ao BTLG, que no caso é o caixa equivalente, os recursos livres, posição dos FIIs líquidos e recebíveis de vendas. Um imóvel logístico, no raio de 15 quilômetros de São Paulo, a um custo competitivo e aderente à tese do fundo, recursos de caixas adicionais e lucros provenientes das vendas imediatas de dois ativos corporativos de alta qualidade em São Paulo e que não permanecerão no portfólio final do BTLG. E aí, pessoal, o SARI ele tem um galpão logístico, que é esse de 15 quilômetros de São Paulo, e duas lajes corporativas, né? Então, essas duas lajes corporativas aí, o BTLG vai vender e manter o galpão, né? Fim da transação, a gestão acolherá aproximadamente 30 mil cotistas do SARI, à base do PTLG, para se juntar aos cotistas do TRXL, BLCP, VVPR, em mais uma história de sucesso e de destrava de valor. É isso aí, pessoal. É o BTLG crescendo ainda mais. Aí aqui ele retrata bem, ó, sobre o SARI, né? Aí a gente pode ver aqui, ó, que essa parte aqui correspondente aos ativos, são as lajes, as lajes corporativas, que ele vai fazer a venda. Esses 180 aqui é o que o SARI tem de caixa, que o BTLG vai absorver, e
Esses 103 aqui é o imóvel logístico, é o galpão logístico do SARI. Aqui são as cotas dos fundos imobiliários que o SARI detém, que vai passar, que no caso é aqueles 100 milhões que ele comenta lá em cima, que são, no caso, são as cotas desses fundos aqui, que vale a 100 milhões. A estrutura de capital do SARI. Vendo aqui, ele comenta a incorporação na visão do BTLG, uma transação estratégica para o BTLG, é, em valor de aproximadamente 476 milhões, aumentando sua exposição num raio de 15 quilômetros de São Paulo, fortalecendo seu caixa por meio da emissão de cotas e a valor patrimonial. Aqui a aquisição, ó, o valor do galpão, 80 milhões, a localização em Santo André. Aqui, ó, ele deixa aqui, ó, transação com foco no ativo de Santo André, permitindo um ganho patrimonial de aproximadamente 20 milhões e aumento da liquidez de 380 a 400 de 380 milhões a 430 milhões, é o que ele espera. Aqui ele fala um pouco sobre a experiência do BTLG com esse tipo de operação, né? Que ele já pratica desde 2022, que ele já teve sucesso nesse tipo de operação. É uma gestão bem ativa, né? E com operações de sucesso. Bom, pessoal, aqui é isso. Vamos aguardar agora para ver o desenrolar. Cara, eu acho uma boa, com certeza, uma tremenda bola dentro aí do BTLG, né, cara? Mais gigante do que nunca. Vai adquirir um galpão 15 quilômetros de São Paulo, vai vender duas lajes corporativas. Então, vai absorver o caixa do SARI, os fundos imobiliários do SARI que ele detém. Então, uma baita operação aí, uma tremenda bola dentro. Mais uma vez, o BTLG, a gestão aí da BTG, pondo à prova aí mais uma vez aí a gestão da BTG aí. De parabéns aí, com essa movimentação. Vou dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada aqui na carteira, como é que está a minha posição no BTLG. No momento eu estou com 20 cotas, um preço médio aqui de 97,69, um total aplicado aqui de por volta de 2.000 aplicado. E essa é a minha posição atual no BTLG, pessoal. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, se inscreve, deixa seu comentário aí, sua sugestão ou crítica, pois vai ajudar muito o canal. Tá bom, pessoal? A gente se vê numa próxima aí. Um abraço.